nosso palestrante da noite que me auxilie se estiver sendo transmitido adequadamente, me dê aí um feedback de como está. Meu nome é João Arlindo e em nome da Jetro International eu dou as boas-vindas a todos e a todas nesta noite. A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responder aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Nesta noite, nós temos, mais uma vez, a imensa gratidão de receber neste espaço de troca de experiência para mais uma viagem pela Bíblia, já no 7º episódio dessa série, Uma Viagem pela Bíblia, nosso diplomata civil humanitário, jetriano, doutor João Batista de Oliveira. O doutor João Batista de Oliveira é diplomata civil humanitário pela Jetro International. Ele é advogado, foi conselheiro da OAB em 3 gestões, é jornalista e ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Ele também é ex-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e é responsável pela impressão do Diário Oficial desse Estado. Também é professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. Ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é presidente do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. É também escritor e tem 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é juiz arbitral e é perito judicial. Então, nós temos aí esse enorme cabedal que nos trará mais uma viagem pela Bíblia. Nós mostramos aqui o texto obrigatório, onde diz que este programa é uma produção independente e que o seu autor autoriza a divulgação, porque todas as palestras são gravadas e depois publicadas no YouTube, no canal da Jetro International. E você pode acessar e rever essas palestras. Você pode enviar o link para as pessoas que você pretende que essa palestra ajude, e assim você estará ajudando a levar mais luz para o mundo. JB, é sempre uma alegria recebê-lo aqui, e nesta noite não é diferente, e você fará uso da palavra como de costume. Eu só quero lembrar aos presentes que os microfones ficarão desligados, e ao final nós teremos a oportunidade de perguntas e respostas, onde poderão usar o microfone e fazer as perguntas diretamente ao palestrante. Seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui novamente e vamos aprender muito esta noite de novo. Muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado, meu caro colega e irmão João Arlindo. Agradeço essa cortesia, agradeço essa oportunidade de falar mais uma vez aqui na nossa Jetro. Agradeço por seu intermédio a toda a equipe valorosa da Jetro International Chaplain. Agradecendo nosso CEO, que às vezes aparece, porque ele está também em Portugal e com um bocado de compromissos. Agradecendo também a cortesia de todos que estão conosco nesta noite. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos fazendo uma viagem pela Bíblia. Estamos na 7ª parte. Se nós imaginarmos que já passamos do meio da Bíblia, nós vamos ver que, embora sejam 7 tomos, 7 reuniões,
nós conseguimos viajar bem, viajar rapidamente. Poderíamos, eu já comentei isso, até ir mais depressa, mas perderíamos alguns detalhes, como acontece numa viagem de turismo. Se nós quisermos passar rapidamente por um lugar, por uma cidade, nós vamos passar, mas não vamos poder perceber detalhes que são bastante significativos. Hoje nós vamos falar dos profetas. Nós começamos lá embaixo, no Gênesis, vimos seguindo até aqui, estivemos vendo os livros sapienciais, os livros de sabedoria, e hoje começamos com os profetas. A palavra profeta vem do grego profetes, que significa aquele que fala em lugar do outro. Nós temos no hebraico cerca de 300 vezes a presença dessa palavra profeta. E aí o sentido é mais de anunciador, de intérprete, e muitas vezes chamado homem de Deus. Quando estudamos Elias, nós vimos que ele era sempre chamado homem de Deus. E Eliseu, que o sucedeu, continuou usando essa designação, o homem de Deus. Nós temos nos livros dos profetas dois segmentos, dois grupos. Os chamados profetas maiores, que são 4, que hoje começaremos a estudar, e os chamados profetas menores. Não se referencia isto ao seu valor, ao seu conteúdo, mas sim ao tamanho dos seus livros. O livro de hoje, por exemplo, de Isaías, tem 66 capítulos. Os chamados profetas maiores são Isaías, Jeremias, logo a seguir tem Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas chamados menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o último dos profetas. Depois dele, há um intervalo de 400 anos até que venha o anunciado João Batista, precursor do Messias. Eu li aqui na ordem que está na Bíblia. Não é a ordem cronológica, mas a ordem que está situada na Bíblia. E nós começamos, então, com um dos mais extraordinários profetas, Isaías. Yeshayahu, mais ou menos isso, o seu nome em hebraico, que significa Jeová é salvação, ou salvação do Senhor. Ele viveu entre 765 e 681 antes de Cristo. Ele acompanhou, então, o episódio lamentável da destruição do reino de Israel, porque essa destruição se deu em 722. Como ele viveu de 765 a 681, em 722 estava ele no seu ministério quando aconteceu a queda do reino de Israel. Já falamos aqui anteriormente que ele se deu em virtude dos ataques dos assírios. Sargão II foi quem concluiu esse ataque que havia sido começado por Selmanasar. E quem acaba terminando essa obra é Sargão II. O último rei de Israel foi Oséias, que foi o 20º rei desde que se instituiu o reino de Israel. Isso nós já vimos lá atrás, que foi quando, morrendo Salomão, seu filho Reoboão assumiu o trono e não teve habilidade para conduzir
conduzir-se diante do povo. O povo fez um pedido que diminuísse o valor dos tributos, a carga tributária. Vejam que isso não é característica dos nossos dias, não, hein? Estamos falando lá do tempo de Salomão, 900 anos antes de Cristo, por aí, e pedindo que ele reduzisse o pesado tributo que eles pagavam. E pagavam, em parte, porque Salomão construíra um palácio, construíra o templo, e tudo isso tomava muito, muito, muito recurso. Não se esqueçam, senhores principalmente, de que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Eu só tenho uma. E não é fácil, porque chamam a mulher, a esposa, brincando de cara metade. Mas nós descobrimos que é metade cara. E com isso, imagine Salomão com 700 esposas e 300 concubinas. Resultou em um imposto muito alto e eles foram pedir a redução. Como não houve essa redução, então um líder bem carismático, bem estrategista, chamado Jeroboão, juntou 10 tribos que estavam descontentes e rumou com elas para a parte norte, para a região norte, e ali criou o reino de Israel. E já começou de forma contrária à vontade de Deus, porque Jerusalém era a cidade sagrada, era onde estava o templo. E com receio de que as pessoas que foram com ele para a região norte viessem a Jerusalém em função do templo, ele criou templos do lado de lá. E criou, o que é pior, ídolos. Erigiu um bezerro de ouro para ser adorado e começou aí, então, a idolatria tão censurada por Deus. Isto vai, ao longo dos reis que o sucederam, isso vai se agravando. Como eu disse, foram 20 reis que o sucederam, e, com exceção de um apenas, todos os outros agiram de maneira contrária à vontade de Deus, vindo, então, a queda daquele reino, do Reino do Norte, perante os assírios. Já disse também, mas é bom repetir, que os assírios tinham um sistema de tratar os seus dominados de maneira diferente. Ele tirava todas as pessoas que pudessem representar liderança, tiravam daquela terra e colocavam noutro país, noutro lugar. E pegavam pessoas de outros lugares e traziam para essa terra. Sabem por quê? Para evitar que houvesse rebelião, que houvesse defesa da terra, defesa da pátria. Aquelas pessoas que vieram habitar em Samaria não tinham nenhum vínculo com a terra de Samaria, com o país de Samaria. E então, por que defendê-lo? Por que levantar-se em armas contra o dominador? Quando os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã, embora tivessem um potencial bélico muito maior, tiveram grande dificuldade e saíram de lá numa situação difícil. Por quê? Porque os americanos estavam apenas em mais uma batalha, em mais uma guerra. Mas os vietnamitas estavam defendendo o seu território, a sua pátria. E como disse o grande Rui Barbosa, a pátria é muito importante para nós, porque ela é o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. Tem um significado nostálgico. Aqui no Brasil, aconteceu o chamado sentimento nativista no século XVII, em que, para combater o invasor holandês, uniram-se o branco, o negro e o índio, os formadores da nossa etnia, para formar aquilo que pela primeira vez é chamado de tropa brasileira. E aí, em 19 de abril de 1648, dá-se
a primeira Batalha do Guararapes, que marcou essa união das 13 etnias e passou a ser o Dia do Exército Brasileiro. Eu estou falando isso para mostrar a astúcia da estratégia dos assírios, que dessa forma destruía esse sentimento que poderia representar um perigo para eles. Características do livro de Isaías. Características do seu trabalho. Primeira característica, contra a falsa religiosidade. E se pegarmos aqui no seu livro, eu vou até ler, porque o texto é longo, no capítulo 1, versículos 11 a 18, ele diz estas palavras. Perdão. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que ele está censurando, então, é a religiosidade fria, formal apenas. Esta mesma religiosidade fria e formal que Jesus vai censurar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, ele censura os escribas e fariseus hipócritas. Aliás, por 7 vezes, ele usa essa adjetivação. Escribas e fariseus hipócritas. E por que ele diz isto? Porque eles ensinam, mas não praticam. Ou seja, a hipocrisia está nisso, a falsidade está nisso. Poderíamos perguntar, mas todos os escribas e fariseus eram hipócritas? Não. Tanto que Gamaliel era fariseu e era um homem de grande temor a Deus. Foi, aliás, instrutor, professor de Saulo de Tarso. Então, a primeira coisa que ele censura é a falsa religiosidade. Outra característica deste livro são as advertências que ele faz e o chamamento ao arrependimento. A sua vocação é interessante, ele tem uma visão dos serafins, está no capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E aí, ele tem uma convocação, ele se sente nesse instante, numa situação estranha, porque ele está num lugar sagrado, está vendo coisas sagradas. O versículo 5, assim diz ele: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Purificado o teu pecado. Prossegue ele dizendo: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então ele recebe de Deus, do Senhor, uma missão de pregar, de levar esta mensagem de Deus, de advertência, de alerta. O som cortou a transmissão do som. JB, boa noite. Boa noite a Travou, né? Travou a... Parece que travou. A transmissão do JB travou. Para mim, a imagem sumiu e o som também. Mas é um problema de conexão dele lá, ele vai restabelecer em breve. Ó, já voltou. Já voltou. Ô, JB, seja bem-vindo de volta. Houve uma desconexão, JB, o seu microfone está desativado. Eu já disse que esses equipamentos têm vontade própria. Às vezes a vontade deles concorda com a nossa e vamos bem. Às vezes não. Às vezes é má vontade própria. Ele tem outra vontade e ele faz aquilo que ele quer. Eu já tentei colocá-lo de castigo, mas não adiantou. Então, ouviram tudo que eu falei, não? Até certo ponto. Ouviram aquilo que eu estava falando? Eu estava lendo o capítulo 50. E o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E o chamamento ao retorno. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Outra característica desse livro extraordinário é a quantidade de profecias sobre o Messias. São 6 textos bem específicos sobre Jesus e um texto sobre o meu xará, João Batista. No capítulo 7, versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Imagine, ele dizendo, profetizando que uma virgem haveria de conceber
e dar à luz um filho. No capítulo 9, versículo 2, é um pouco mais extenso, diz: o povo que andava em trevas o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É interessante observar que esse homem viveu 750 anos antes de Cristo. E ele dá essas características e outras que nós vamos ver. E fala em Jesus como o príncipe da paz. E essa mesma paz que vai caracterizar Jesus no seu trabalho, na sua mensagem, em tudo aquilo que ele faz. Lembrem-se que quando os anjos o anunciaram, diziam: eis aqui vos trago boas novas, que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí um exército celestial entoava glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. A sua mensagem sempre foi de paz. Quando mandou 70 discípulos para fazer o trabalho de evangelização, ele disse: na casa em que entrardes, dizei, paz seja nesta casa. E, ao partir, também ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nos fez um alerta lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. E eu gosto sempre de repetir isto. Bem-aventurados os pacificadores, isto é, aqueles que fazem a paz. Pax facere, fazer a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Prosseguindo, no capítulo 11, versículo 1, porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele está falando do avô de Jesus, de Jessé, de cuja raiz brotaria aquele que viria a ser o Salvador, porque ele é da linha de Davi. E Jessé foi o avô de Davi e está nessa mesma linha. Travou de novo. Travou de novo, JB. A conexão do JB hoje não está boa, mas ele vai retornar aqui. Hoje a viagem está tendo umas turbulências, né, senhor Ibrahim? Ele caiu de novo ali a conexão do Dr. JB. Ele deve reconectar imediatamente. Porque quando cai aqui, é um desmaio, né, que o aparelho tem. É um desmaio, na verdade é um desmaio. Você estava falando que Jesus era da linhagem de Jessé. Isso, exatamente. E é isso que está aqui nesse texto. Prosseguindo,
no capítulo 53, que é aquele mais citado e mais conhecido dentre as profecias que falam de Jesus, está assim escrito, o texto é também um texto algo longo, mas vale a pena. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Jesus vai se apresentar mais tarde como o bom pastor, para dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E uma das suas parábolas mais comoventes é a parábola da ovelha perdida, em que o pastor deixa 99 ovelhas seguras e vai procurar uma ovelha só, perdida. E uma outra coisa que é interessante saber sobre ovelhas. Talvez seja a ovelha o único animal que não tem o senso de retorno. Isto é, não tem a capacidade de voltar ao local de onde saiu. E uma vez que se perde, a tendência é perder-se cada vez mais. Por isso é necessário o pastor. E por isso Jesus nos comparou a ovelhas. Porque nós sabemos que quando nos afastamos, a tendência é que nos afastemos cada vez mais. Então aqui está falando nessa figura. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Observe que aqui está, nesse versículo 7, como um cordeiro. E João vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da agressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verá a sua posteridade. Nós somos os pósteros de Jesus. Há mais de 2000 anos isto aconteceu, numa região distante de nós, no tempo e no espaço. Trabalho de um homem com um pequeno pugilo de pessoas humildes, de mãos calejadas, homens simples e do trabalho. E talvez aquilo não fosse longe. Entretanto, hoje está presente em todo o mundo. Verá a sua posteridade. Prosseguindo, nós temos no capítulo 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E sobre João, está no capítulo 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. São as mesmas palavras que nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 3 começa dizendo: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, então, cita essa expressão de Isaías de 750 anos atrás. Frases especiais desse livro. Esse livro é maravilhoso. Ele tem uma série quase que infinita de frases aplicáveis ao nosso dia a dia, à nossa vida, ao nosso coração, à nossa comunhão com o Senhor. Capítulo 40, versículos 30 e 31. Tenho falado muitas vezes sobre esse versículo para pessoas que já viveram bastante e que às vezes se sentem algo cansadas. O que está aqui? Capítulo 40, versículos 30 a 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É interessante. Eu já vivi bastante. Já sou octogenário, graças ao bom Deus. E às vezes encontro jovens que não cumprem o ritmo que eu consigo cumprir. Será por mim? Não. É pela misericórdia de Deus. Às vezes alguns dizem assim: mas isso que você está fazendo não é para um homem da sua idade. E eu sou obrigado a dizer: então, eu não sou um homem da minha idade. Porque, graças ao bom Deus, isso aqui se verifica. E não sou só eu, minha irmã tem 93 anos e continua desenvolvendo um trabalho maravilhoso, extraordinário, cuidando de um trabalho social e espiritual de grande proporção. Então, permitam-me, eu vou repetir e vou dizer também onde se encontra, vou repetir onde se encontra, para que depois vocês procurem. Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos para outra frase. Capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Que coisa maravilhosa! Deus nos dizendo que nos toma pela mão direita
e nos ajuda e que não devemos temer. Capítulo 43, versículo 18. Mais uma vez, voltamos àquilo de que já falamos no passado, quando comentamos o caso de José do Egito. Estão lembrados? Depois de todas as agruras pelas quais passou, ele se torna grande no Egito. O segundo homem em todo aquele império é ele. E aí, casando-se com Azenate, filha do sacerdote, ele tem 2 filhos. Ao primeiro, ele coloca o nome de Manassés. Ao segundo, Efraim. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos, dos meus sofrimentos anteriores. E Efraim significa, Deus me fez crescer na terra do meu exílio. E aí nós concluíamos, pessoas que vivem sofrendo amarguras do passado, que vivem sofrendo hoje aquilo que já passou anteriormente, não estão preparadas para crescer. E aqui ele diz, capítulo 43, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Nós temos que viver o hoje, preparando-nos para amanhã. Não há nada hoje que nós possamos fazer ontem. Então vamos fazer hoje aquilo que compete fazer hoje. E sem nos preocupar excessivamente com amanhã também, porque Jesus disse lá no Sermão do Monte, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Capítulo 50, versículo 4. Observem, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Eu vou pegar até o texto completo. É muito bonito. Capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Já comentamos aqui que muitas vezes o que uma pessoa precisa não é da ajuda financeira. Aliás, nos nossos dias, se precisar de ajuda financeira, está um pouco complicado. Nem precisa de um esforço físico, precisa apenas de uma boa palavra, de uma palavra amiga. Às vezes, nem da palavra, do silêncio, mas da presença do amigo, como fizeram os 3 amigos de Jó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Mas prossegue. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Nós temos que ouvir sempre e aprender sempre. Tive um querido irmão chamado Oscar Correia, um homem extraordinário. Com 93 anos, ele estava aprendendo Esperanto. E quando alguém se surpreendia com a sua idade e vitalidade e dizia, mas Oscar, você tem 93 anos? Ele dizia, sim. E daqui a 107 anos eu vou fazer 200. Não fez 200 anos aqui, também seria demais, mas viveu uma vida intensa e longa. Era um homem temente a Deus. Capítulo 52, versículo 7. Eu acho admirável, maravilhosas essas palavras, admiráveis e maravilhosas essas palavras. Ouçam. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Vamos ler de novo.
quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Meus queridos irmãos e amigos, há um trabalho começado há 20 anos, chama-se Amigos do Bem. Começou, criou e o preside até hoje Alcione de Albanese, minha querida sobrinha. E esse trabalho leva alimentos para o Nordeste, para os grotões do Nordeste, para os lugares mais distantes. E quando eles chegam aqueles caminhões com gêneros alimentícios e com roupas, é uma festa, é uma alegria para aquelas pessoas, porque estão recebendo alimento. Mas não ficou nisto. Foram criados os centros de transformação, que são escolas que ensinam, além do ensino curricular determinado pelo Ministério da Educação, ensinam também matérias complementares, música, inglês, danças, e tudo isso, computação, e tudo isso absolutamente de graça. Imagine a alegria daquelas pessoas quando vêm chegar os amigos do bem. Nós fizemos uma campanha na semana passada e enviamos para os nossos queridos amigos a informação de que estávamos coletando por internet para prosseguir esse trabalho. E muitos atenderam a nossa solicitação. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e nós chegamos lá com alguma coisa que é para eles muito importante. Capítulo 55, versículo 11. Também é uma expressão bastante conhecida. O Irinaldo a conhece muito bem. Diz assim: A lei de que me atrasou, podia ter tirado 10 minutos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Bom, fizemos um passeio por Isaías. Uma vista d'olhos neste livro extraordinário, que eu recomendo que vejam com mais vagar. São 66 capítulos, mas vale a pena, porque em todos eles nós encontramos orientações maravilhosas para a nossa vida. O outro profeta, de que falaremos a seguir, é o profeta Jeremias. Seu livro tem 42 capítulos. Jeremias, a sua origem hebraica, a origem do nome hebraico, alguma variação, Yarimiá ou Irmeiahu. Significa Jeová é exaltado ou Jeová exalta. Ele era filho de um sacerdote, o sacerdote Ilquias, que era um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Embora ele seja na sequência do livro de Isaías, um exatamente após o outro, ele viveu em uma época muito posterior, um século. Ele é da época do 650 a.C., portanto, um século após Ezequias. Foi contemporâneo da queda de Judá. Vimos que Isaías foi contemporâneo da queda de Israel, de Samaria, e este aqui contemporâneo da queda de Judá, que, como sabem, se deu em 587 a.C. e foi impetrada, levada à frente por Nabucodonosor. Quem reinava, então, no reino de Judá, no reino do sul, era Gedalias, que foi o 23º rei de Judá. As características da sua obra: censura
contra a idolatria e a apostasia. Idolatria. Adoravam outros deuses. É impressionante, mas, embora o povo de Deus tenha visto tanta graça operada por Deus, desde a sua libertação no Egito, o seu trânsito durante 40 anos, e não precisaria ser tanto, foi por causa da sua rebeldia pelo deserto, sem que nada lhes faltasse, sem que nem mesmo a sua roupa e o seu calçado envelhecesse. Quanta coisa maravilhosa Deus fez por esse povo. E ele sempre idolatrava. Sempre idolatrava. Então ele censura a idolatria e a apostasia. Já aqui no capítulo 2, portanto, logo no começo, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Isso no versículo 5. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 19. A tua malícia te castigará, e a tua apostasia, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sentimos como que uma mágoa, uma tristeza nessas palavras do Senhor. Tanto fez pelo povo. E o povo sempre idolatrando e sempre com apostasia. Apostasia é afastamento de Deus, é alheamento de Deus. No capítulo 3, versículo 5. Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Fazer coisas más, fazer coisas erradas para o ser humano é até natural. Há uma expressão que diz, só não erra quem nada faz. E aí já está errado. Então nós estamos sujeitos a erro. Mas ele está falando não só do erro, mas de permanecer no erro e nas palavras. Vou ler essa segunda parte, que diz assim, apenas a segunda parte. Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Quando erramos, arrependemos-nos, pedimos perdão a Deus e nos afastamos do erro, está tudo bem. O que disse Jesus à mulher adúltera, crime terrível naquela época. Primeiro, temos aí uma lição bem interessante, porque trouxeram na presença de Jesus, armando-lhe uma armadilha, e perguntaram, e disseram, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Percebe? Se ele dissesse que não deveriam apedrejar, estaria descumprindo a lei de Moisés. Seria grave. E se ele dissesse apedrejem-na, estaria falhando com a sua lição de amor. Mas eles se esqueceram de que estavam falando com Jesus. E ele estava escrevendo na areia, levantou os olhos e disse, quem estiver isento de pecado, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E o texto diz que foram saindo um a um detalhe, a começar pelos mais velhos. Sabe o que isso significa? Quanto mais envelhecemos,
mais propensão temos de errar. Quando um jovem pensa no seu passado, tem pouca coisa para recordar. Mas quando um idoso pensa no seu passado, tem muita coisa de que se recordar. Então começaram a sair, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus, vendo que todos haviam saído, e a mulher sozinha pergunta à mulher: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. E o que ele diz? Vai e não peques mais. Errar é humano. Permanecer no erro, Então é isso que nós encontramos nesses ensinamentos que este livro está nos trazendo. No capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Vamos repetir meditando. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Muitas vezes nós vemos as consequências. Lamentamos até as consequências, mas não indagamos a causa. Então ele está dizendo, olha, a causa disso são as tuas obras e o teu caminho. Esta é a tua iniquidade. E como advertência para aquilo que vai acontecer, que de tão amargosa te chega até o coração. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem conciliar o sono por aquilo que fizeram ou que disseram. Capítulo 6, versículo 5. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que te não tornes em assolação e terra não habitada. Podemos trazer para nós? Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra assolada. E ele tem uma profecia quanto à queda de Judá perante Babilônia. E ele diz claramente no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 4. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ou seja, definindo exatamente o que iria acontecer. Entregarei na mão do rei de Babilônia. E ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. Foi precisamente o que aconteceu. Até as peças sagradas do templo foram levadas para Babilônia. Num primeiro momento, por Nebuzaradã, e depois quando efetivamente se cumpriu a destruição da cidade. Frases de alerta de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Prestem atenção. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não quer dizer que não possamos ter confiança em algum amigo, em algum irmão,
porque seria lamentável se nós tivéssemos que desconfiar de todos e tivéssemos que viver sempre afastados. Não é isto. Mas ele diz com outra conotação: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Isto é, confia nele aquilo que não deveria confiar, que foi exatamente o que fez o rei, ao procurar um reforço junto ao Egito, e não conseguiu isso, e as consequências foram danosas. Confia no homem e faz da carne o seu braço, e aqui está o detalhe: e aparta o seu coração do Senhor. No versículo abaixo, 7, ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Coisa maravilhosa. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando nós temos o Senhor no nosso coração e na nossa vida, há uma diferença fundamental em relação a sofrimentos, amarguras, desgraças a que estamos sujeitos. Porque quando isso acontece com quem não tem o Senhor no seu coração e não tem essa esperança e essa fé, o caminho que ele segue é do desespero, das bebidas, das drogas, dos desvarios, da violência. O caminho que ele segue é do desespero. Mas quando temos, o caminho que nós seguimos é da esperança. Esperança em Deus, esperança no amor de Deus, esperança no poder de Deus, que é o que está aqui dito. Nesse mesmo capítulo 17, versículo 9, também uma advertência, uma lembrança, um lembrete. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Aí vamos a São Paulo, nas palavras que ele diz: miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. É a nossa fragilidade humana, é a imposição da carne sobre o espírito. Na sua hora crucial, quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele havia dito. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é frágil. É o que acontece conosco. Por isso, nós sabemos que o nosso coração pode enganar e engana. Muitas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. Mas ele prossegue: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E o capítulo 29, versículo 13, um alento extraordinário. Diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos repetir? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, contrariamente àquilo que Isaías e mesmo Jeremias recriminavam. A religiosidade é apenas de aparência. A religiosidade vã. Aquilo que era mero formalismo. E Jesus, respondendo àquela indagação, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é com toda a alma, não é formalmente, de maneira relaxa. Chegamos assim ao final desse segundo profeta.
Jeremias. Também um livro maravilhoso, são 42 capítulos. Nós passamos pensando algumas coisas. Na próxima, nós prosseguiremos com os demais profetas. Temos ainda 2 profetas maiores, Ezequiel e Daniel. Sobre Daniel, há muita coisa muito interessante para falarmos e até trazermos para a consideração dos nossos dias. São 9h18, 17 minutos. Termino aqui a exposição. Passo a palavra e a coordenação dos trabalhos para o querido irmão João Arlindo e fico à disposição dos meus irmãos. Ok, JB. Maravilhosa viagem, apesar de algumas paradas, né? Algumas estações não programadas, mas faz parte e está além da nossa capacidade de coordenação e previsão, né? Então, mas de qualquer forma, a suma é que a palavra é viva e eficaz. E na sua boca, na sua fala, fica mais viva ainda. Então, nós só temos a agradecer e eu quero aproveitar o momento para até partilhar uma tela aqui, que tem muito a ver, porque esse estudo bíblico que o João Batista está fazendo para nós, ele vai muito além de uma narrativa, vai muito além de uma narrativa. Na verdade, transforma, a gente não percebe, mas nós estamos sendo desbastados, né? Como uma pedra bruta que vai sendo desbastada, lapidada, até se tornar uma pedra que possa ser usada e bem aparelhada. E eu peguei aqui uma frase do François-Marie Arouet, que todos nós conhecemos como Voltaire. E ele diz: não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Por que eu trouxe essa frase? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela lida, a palavra revelada, que é uma forma teológica de dizer até, ela nos transforma. Ela nos transforma. E isso, JB, você está fazendo com a nossa vida, com a vida de todo mundo que vem e permanece nessa sala, e também com aqueles que têm acesso ao link da Jetro e possa assistir essa palestra em um outro momento, em um outro lugar. Então, eu queria trazer essa frase aqui para mostrar que nós iremos prestar para muita coisa depois desta sua preleção da palavra de Deus aqui conosco. E assim eu abro o momento de perguntas e respostas, lembrando a todos que o microfone será aberto no momento da pergunta, e se você tem pergunta para fazer, você se inscreve no aplicativo, você clica em participantes e terá lá levantar a mão. Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos, vai aparecer levantar a mão. No seu celular também, no canto inferior direito, tem 3 pontinhos, você clica e aparecerá levantar a mão. Se o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá Raise Hand e você também clicará e se inscreverá. E pela ordem de inscrição, eu vou passando a palavra aos inscritos para fazer as perguntas ao orador. Eu só peço que você seja bem específico e direto na sua participação, para que muitas outras pessoas possam participar e também que o preletor da noite possa ser bem direto e objetivo na resposta. Nós temos aqui inscrito o senhor Ibrahim Tato, a quem eu passo a palavra nesse momento, peço para que ele ative o microfone e faça uso da palavra. Senhor Ibrahim, é um prazer tê-lo sempre aqui conosco. Sempre um prazer participar dessas viagens maravilhosas do meu amigo JB. Eu vivo de viagens há 55 anos, mas essas viagens ele é o mestre.
Ele é o nosso condutor. Ele é o melhor guia. Né, JB? Adoro toda a tua participação aí, eu não perco. Essa hora eu já estou com um sono louco, porque eu já estou muito velho, eu fico com sono. Mas eu fico aqui aguentando para poder ver meu amigo JB. Isso fora que ele faz a gente sofrer durante a semana, que ele mostra as refeições maravilhosas que a dona Tereza prepara. Aí, hoje eu queria agradecer a ele também, que dá inspiração a todos nós. Até para poder gerar alguns almoços e jantares diferentes aqui. Mas só agradecer, e é muito bom aprender vindo de um amigo, principalmente, fica muito mais rico. Hoje, que faz 40 anos que morreu o Vinícius de Moraes, que sempre elevou muitos amigos. Né? Elevou sempre muitos amigos. E só para lembrar, JB, exatamente há um ano atrás, dia 9 de julho, nós estávamos lá no Obelisco, fazendo aquela homenagem e hasteando as bandeiras do Brasil e de São Paulo. E você, aquela eloquência, eu aprendi lá sobre o hino, a hora que toca o hino, não é? Aonde você deve se dirigir, olhar para a bandeira, olhar para o público. Esse homem é um poço de sabedoria. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, meu amigo? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Getro. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido amigo Ibrahim. É sempre bom encontrá-lo. Pessoalmente, como nos encontramos muitas vezes, você ainda teve a gentileza de mandar uma foto de quando nos encontramos no almoço, lá na GCSN. Na semana passada. Pois é. Muito obrigado. E muito obrigado pelas palavras amáveis. Obrigado. Recomendações a Raquel. A dona Raquel. Ela está lá assistindo. Pois bem, agradecemos muitíssimo a presença do senhor Ibrahim aqui conosco e já não abrimos mão da sua presença. Na sequência, nós temos inscrito o senhor Volmar Machado. E antes de passar a palavra do senhor Volmar, eu queria agradecer a presença do pastor Emerson Santana, é um getriano, diplomata civil humanitário brasileiro, que mora aqui em Cascais, e está aqui a menos de 2 quilômetros da minha casa, e a gente tem tempo que não se vê, né, Emerson? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. E assim eu passo a palavra ao senhor Volmar Machado Rodrigues. O senhor pode ativar o seu microfone, senhor Volmar. Pronto. Boa noite a todos. Principalmente boa noite ao senhor JB. Eu sou pastor, moro em São Bento do Sul, Santa Catarina. E hoje estou aqui em Curitiba, na casa de uma filha. E a minha pergunta ao senhor JB é: o livro de Isaías, eu gosto muito, leio muito o livro de Isaías, e muitos consideram como uma mini-bíblia, 66 livros, e alguém já ouvi falar muito que Isaías seria uma mini-bíblia. E considerado também o profeta messiânico. Eu queria perguntar ao senhor JB, ele concorda também que Isaías seja um dos principais profetas messiânicos? E se é essa também a sua... O senhor acha que seja ele um dos principais profetas que nós encontramos na Bíblia? Obrigado. Eu que agradeço, pastor. Santa Catarina. Quando fui presidente do Congresso de Mocidade Batista do Sul do Brasil, estou falando de 1967, nós tivemos um congresso memorável em Florianópolis, um congresso extraordinário, umas 600 pessoas participando, graças à boa acolhida de Florianópolis. Visitei naquela ocasião o então governador, o secretário de Educação, o diretor de um colégio que nos cedeu as instalações para o congresso, e fizemos um trabalho diferente.
porque fizemos os encontros noturnos precedidos de um culto ao ar livre, para falar de Jesus e depois convidar para o congresso. Então, tenho de Santa Catarina uma lembrança extraordinária, bela, maravilhosa. Quanto a Isaías, concordo plenamente com tudo que o irmão Vomar disse. Tanto que é onde nós encontramos a maior concentração de profecias sobre Jesus. Nós temos outros profetas falando de Jesus, falando das características que marcariam o advento de Cristo, mas aqui nós encontramos reiteradas vezes e de diversas formas. Então, podemos sim, sem sombra de dúvida, considerá-lo como um profeta messiânico. Está sem som. Está sem som. Desculpa, obrigado, JB. Na sequência, eu quero passar a palavra a próximo perguntar, mas antes de tudo eu quero ler aqui no chat, JB. Nós temos aqui da Monize Fistarol. Ela diz: parabéns, doutor JB. Deixa eu fechar o microfone aqui. Parabéns, doutor JB. Eu peço ao senhor Elias para fechar o seu microfone. Por acalentar nossas noites com palavras brilhantes. Brilhante viagem. E também a Nancy. É sempre um aprendizado inestimável. Nós temos também aqui do senhor Marcos Bernardes. De Deus, parabéns. E da Rosa, gratidão pela oportunidade de participar. E assim, nós vamos também aqui, gratidão pela oportunidade de participar desse momento. Parabéns, querido JB. E assim, antes de passar a palavra à dona Leda, eu quero voltar àquela frase que nós falamos antes, porque eu quero aqui participar a todos, que você pode se tornar um diplomata civil, humano e humanitário pela Getro International. E é isso que a Getro faz. A Getro procura trabalhar o lado espiritual de cada um de nós, de todas as pessoas, para que nós possamos alcançar uma sociedade melhor, para que nós possamos ter uma sociedade igualitária, fraterna e livre, para que todos possamos usufruir das bênçãos que nós possamos alcançar. E a Getro, buscando esses valores de fraternidade, igualdade e liberdade, ela procura partilhar nesse espaço estudos como o JB traz e outros também trazem, para que nós possamos elevar a nossa consciência espiritual e nos tornarmos pessoas melhores. E também nós levamos aos nossos getrianos essas chancelas, para que através delas também você possa se colocar na sociedade como um diplomata civil humanitário, como um capelão internacional. Então, se você tem curiosidade, você pode entrar em contato conosco por esse canal que eu estou mostrando aqui agora e nos mandar um WhatsApp. Esse número é aqui da Europa, aqui de Portugal. Você pode entrar em contato conosco e nos mandar um WhatsApp para que nós possamos sanar todas as suas dúvidas. Se você for amigo do JB e tiver os contatos dele, você pode perguntar ao JB, ele terá condição de informar todas as dúvidas que você tiver e saná-las a respeito da Getro International. Você também pode acessar o nosso site, getrointernational.org, e lá também tem muitas informações. No dia 14 de julho, nós teremos, às 20 horas, na próxima terça-feira, Cidadão Policial, com a nossa querida Cleusa Badanai. Ela trará aqui para falar conosco o Coronel Salles, que é o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. No dia 15 de julho, quarta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui o pastor Antônio Cirilo, do Ministério Santa Geração,
que vai falar como identificar um verdadeiro líder. E, no dia 16 de julho, continuaremos a nossa viagem pela Bíblia com o doutor João Batista de Oliveira. Então, a partir dessas informações, eu quero passar a palavra à nossa querida diplomata civil humanitária, capelã na prática, na vida, Dona Leda Peçanha. Dona Leda, a senhora pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta ao JB. Bem, boa noite a todos. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Estamos ouvindo, Dona Leda. Tá. Alto e bom som. Assim, foi incrível essa explanação que o querido doutor, pastor, muito querido mesmo, deu hoje a respeito da Bíblia, né? A respeito das profecias. E hoje eu tive um problema que eu acho que ainda dá tempo de resolver esse problema. Eu tive um caso aqui que eu ajudo algumas pessoas e eu tive um desabafo, dei um desabafo porque eles estão exigindo muito de mim. E eu falei, eu tenho 76 anos, eu não aguento, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso e aquilo, eu não consigo comprar um remédio que é com receita, chamado Tramol, e outro querendo outras coisas, e todo mundo, muita gente querendo, precisando, né? E eu entrei em desespero, porque também tive uma pessoa na minha família, meu filho, com Covid, fiquei muito abalada com isso tudo também, né? Mas não é desculpa, né? Então, eu quero saber se vai dar tempo de eu corrigir isso aí, hoje ainda, pelo WhatsApp, pastor, doutor João JB. Por gentileza, eu recebi essa palavra como uma exortação para mim. Sim, minha irmã. Obrigado por sua presença. Leda, você é muito querida. A sua presença é sempre muito bem-vinda, muito agradável. Não há dúvida alguma. E você faz bem, porque São Paulo diz assim lá na carta aos Filipenses: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E não vai se pôr, porque você resolveu retificar, resolveu repor e é aceito diante de Deus. É maravilhoso como Deus é bondoso quando nós o procuramos. Por maior que seja o nosso erro, nós o procuramos e ele nos acolhe quando nós o fazemos de pleno coração, como você está fazendo. Muito bem. Sempre é tempo de consertar. Não é, JB? Então, assim, não temos mais inscritos, nós vamos caminhando para o final. Eu quero somente mesmo lembrar vocês que na próxima quinta-feira essa viagem continua. Na terça-feira nós teremos cidadão policial com a Leda Badanai. Na quarta-feira, o pastor Antônio Cirilo, trazendo aqui a palestra Como Identificar o Verdadeiro Líder. E eu convido a todos já de antemão para estarem presentes. A Cleusa quer falar sobre a palestra do Coronel Salles, Cleusa? Congelou. Estamos ouvindo. A Cleusa já reclamou aqui no chat que a conexão dela hoje também está da China. De fato, congelou, Cleusa. Então, vamos prosseguindo. Então, na terça-feira, nós teremos o Coronel Salles com a Cleusa. E na quarta-feira, o pastor Antônio Cirilo. Voltou, Cleusa? Voltou. Tinha congelado você aí. Sim. Posso falar? Pode falar. Convido a todos, na terça-feira, nós teremos o nosso 5º Fórum Cidadão Policial, com o eterno comandante da Polícia Militar, Coronel Marcelo Salles. Ele vai estar falando sobre as políticas públicas de segurança e a valorização da mulher na Polícia Militar. Quem puder estar, agradecemos. Ótimo. Coronel Salles é uma sumidade
e vai ser uma palestra imperdível. Convido a todos. E como eu estava dizendo, na quarta-feira nós teremos o pastor Antônio Cirilo, do Ministério Santa Geração, que estará falando sobre como identificar o verdadeiro líder. Não por acaso, eu quero agradecer aqui a presença do meu irmão, como eu digo, é o primogênito da minha mãe, o senhor José Luiz da Costa, e não por acaso o pastor Antônio Cirilo é o terceiro filho da minha mãe, e, portanto, eu sou o segundo. Então, eu quero agradecer aqui ao meu irmão a sua presença e convidar todos para estar presente nas próximas palestras. Será um prazer recebê-los aqui e agradecer e com enorme gratidão de coração ao nosso querido irmão JB pela palestra de hoje e passo aí a palavra para as considerações finais e após encerraremos. Como você disse há pouco, sempre há tempo para corrigir. Eu fiz um equívoco e quero corrigir. Na realidade, eu quis falar em Boaz. Boaz, avô de Davi, e Jesus da linhagem de Davi. Por isso é falado filho de Davi. E Boaz, vocês se lembram, quando passamos lá pelo livro de Ruth, casou-se com Ruth, e uma moabita, uma estrangeira, entra na linhagem de Jesus. Isso é para mostrar, desde logo, a universalização da graça. Ela não era hebreia, não era judia, era moabita, mas veio a se casar pelo seu amor à sua sogra, pela sua fidelidade, tornou-se avó do maior rei que os hebreus já tiveram e um dos maiores da história. Corrigido? Agora agradeço mais uma vez a todos quantos nos honraram nesta noite. Vocês não imaginam como é agradável levar para vocês alguma coisa que vimos colhendo, vimos pensando, em que vimos pensando sempre. E repartir com vocês é uma maravilha. Eu estava lembrando, meu querido João Arlindo, a frase que usou aqui a minha sobrinha, doutora Fabiana, dizendo que ela achava que aquilo que ela aprendeu não deveria ficar só com ela. Seria injusto ficar com ela aquilo que ela aprendeu. Eu penso da mesma forma. É tão bom dividir coisas boas. E por isso, eu, a cada oportunidade que estou com vocês, me sinto muito feliz, muito alegre. E que Deus continue nos abençoando e que continuemos juntos nessa nossa viagem. Muito obrigado. Uma coisinha a mais. Às vezes perguntam-me sobre alguma coisa do meu trabalho. Então, há 2 sites que podem mostrar alguma coisa. Um é o meu, que é jboliveira.com.br. E outro é do Instituto, institutojboliveira.com.br. No Instituto temos até mesmo os cursos que estamos oferecendo, que estamos desenvolvendo. Preciso falar desses cursos, porque é sempre com um objetivo. Nós vamos emergir desse período de pandemia com uma grande quantidade de ações. Vai haver ações de todo tipo, de pessoas que tiveram prejuízo, de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que perderam a empresa, de pessoas que se sentiram prejudicadas e vão buscar uma indenização para isso, uma forma de indenização. Então, nós vamos ter a oportunidade de trabalho para juízes arbitrais, para aqueles que poderão atuar na justiça extrajudicial, que é muito mais simples, que é muito mais racional, que é muito mais barata, que é muito mais agradável, porque a justiça extrajudicial, o trabalho do juiz arbitral, do árbitro, é conciliar para chegar a uma sentença. Diferentemente da justiça comum, do juiz togado, que ele impõe uma sentença. Ele tem autoridade para isso, ele tem competência para isso, mas é alguma coisa que ele impõe, baseado naquilo que ele decide dos autos. E o juiz arbitral não, ele compõe, conversa com as partes e acaba saindo uma sentença harmoniosa,
tanto que não admite recurso, porque morre ali o assunto. Isso é o juiz arbitral. E o outro curso é de perito judicial. Há pessoas que já estão aposentadas ou mesmo no trabalho ativo, têm algum tempo livre, é um contador, ou é um advogado, ou é um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, um psicólogo, e pode atuar como perito judicial, ajudando a justiça e ajudando a sociedade, e tendo a remuneração competente. Então, lá nós temos esses cursos e outros tantos. E uma informação para a Leda. Meu filho está acertando junto com a Amazon para que os nossos livros sejam distribuídos pela Amazon, publicados pela Amazon. Tanto a publicação gráfica, se for o caso, como a publicação digital. Então, institutojboliveira.com.br e jboliveira.com.br. Muito obrigado por esta oportunidade. Ok, JB. Antes de despedirmos, as últimas mensagens que eu vou ler aqui do chat, do Anderson de Itapetininga. JB, querido irmão e amigo, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Abraço. Honório Palma, estimado JB, suas palavras aquecem nossos corações. Elias Souza de Santos, que o Senhor continue abençoando sempre a todos. E Alexandre Usni, mestre JB, mais uma oportunidade para nos iluminarmos. Gratidão. E a Rosa, minha filha fez o curso. Muito obrigado. Eu aproveito para agradecer, então, os que mandaram mensagem aí pelo chat, que me deram essa satisfação. A Monize, a Nancy, o Marcos, a Rosa, agora o Anderson Itapetininga, o Honório, o Elias, o Alexandre. Muito obrigado pelas mensagens, que são sempre gratificantes. Isso. Agradeço a todos a presença e, em especial, quero mencionar de novo o pastor Emerson Santana. Volte sempre, não desapareça. E quero citar aqui o pessoal da Jocum, Seivonei e a Zane Grey. Sejam bem-vindas. Continue conosco. E todos que vieram participar, doutora Edislane, lá da minha querida Aimorés, o Fábio Neime, lá dos Estados Unidos, agarrado no trabalho, mas ligado aqui na nossa sala. Muito obrigado. Meu irmão José Luiz, seja bem-vindo, volte sempre. E a todos, Sr. Gonçalo, um grande abraço. Eu peço desculpa àqueles que eu não citei, mas é de coração que agradeço a presença de todos aqui. E voltem sempre, continue conosco. Uma boa noite, um bom descanso. Deus abençoe. Amém. Vamos junto, Fábio. Obrigado, Fábio. De nada. Eu mandei uma mensagem para o senhor. Ah, sim, muito obrigado. Aqui. Tá. O curso do senhor serve aqui para vir nos Estados Unidos? Em termos, porque os princípios são os mesmos. O de perito judicial, eu creio que sim. Talvez alguma adaptação, mas o princípio é o mesmo. E aí também existe a justiça arbitral, aliás, bem mais avançada do que aqui. Então, os princípios são os mesmos, teria que fazer apenas a adequação à legislação local. A Cleusa Badanai fez o curso conosco. Sim, sou juiz. E o Arlindo também. Que bom. Isso. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe. E o meu irmão Zé Luiz também é juiz arbitral lá em Betim, nas Minas Gerais, a JB. Oh, que maravilha! Parabéns, parabéns. Nós ajudamos a justiça e ajudamos a sociedade. Eu fico contendo, porque realmente haverá trabalho pós-Covid para toda a gente que quiser, viu? Obrigado, Cleusa, é verdade. Obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso, volte sempre e até mais. Eu peço licença para encerrar a sala. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Adalida.